É isso. Foi? Foi. Aí sabe dar uma explosiva, velho. Obrigado, Léo. Na próxima semana que vem, quando o zagueiro fará um hat-trick. Porra, é demais. Você tá voltando agora, né? Quase 300 dias fora. E já voltou bem, já tá disputando bola difícil, já tava querendo voltar no último jogo ali, você não tinha visto se tinha saído do jogo. Você falou muito sobre voltar, mas assim, nesse tempo você também tentou evoluir como jogador em outras áreas, estudando mais alguma coisa, tentando assistir jogos. O que que você fez nesse período, além da parte física que acaba sendo a mais importante até para você poder voltar a jogar, né? Sim, eu acho que durante esse tempo eu acho que eu melhorei, fez com que eu amadurecesse ainda mais como jogador, como pessoa também, lógico, mas pegando a parte como atleta de procurar prestar atenção no que nas palestras do Mister, no que o Mister falava, até porque eu sabia que eu ia entrar no meio do ano e com uma comissão nova, com um jeito um pouco diferente de jogar em algumas formas, né? Então tá antenado nisso para que eu voltasse o mais pronto possível, né, para que não tivesse que correr atrás em relação a entender a parte tática, entender a maneira que o time joga. Alguns jogos meus isso já é de costume meu, né, e agora com esse tempo fora também com saudade de voltar a jogar, acabei pegando alguns vídeos de jogos importantes e que eu gosto de acompanhar sempre. E evoluí, acho que em tudo, assim, né? Eu falei muito tempo com o psicólogo aqui, com o Augusto, e tentei deixar tudo pronto, assim, para quando eu voltasse eu tivesse outras coisas que eu gostaria de me preparar mais para os jogos, né? Falando com o Rafa, analista, com os outros analistas ali também, para que pré-jogo a gente montasse uma reunião para se preparar para os jogos, para pegar os vídeos dos adversários, para pegar tendências dos adversários, para que eu pudesse estar cada vez mais preparado, né? Eu acho que eu sempre fui um cara que gostei disso e que me preparei para isso, mas achei que poderia fazer mais. Então, durante esse tempo, eu pude me preparar de outras formas também para que voltasse melhor ainda, né? Você falou que para você voltar a jogar, você fazia metas curtas para você ir chegando nelas e chegar onde você chegou. Você já fez novas? Porque agora você já está jogando, então você teve que criar umas novas? Agora a gente volta à rotina normal e lógico, cria metas um pouco maiores, né, para já estar jogando, e eu sempre coloquei nos outros anos que eu não estava voltando de lesão, mas estava começando a temporada, colocava objetivos coletivos, né, de vencer títulos, de buscar grandes campanhas também, mas também objetivos individuais, de buscar uma bola de prata, como já conquistei, de ser seleção do Campeonato Paulista, seleção da Copa Sul-Americana, ser convocado de novo. Então, essas metas eu sempre vou colocando e sempre vou buscando coisas diferentes e evoluindo, né? Acho que esse é o principal. Lógico que agora o meu objetivo maior é conseguir voltar à forma física ideal, né? Lógico que durante esse tempo eu trabalhei muito isso para ganhar força, não só de membro inferior, mas de membro superior também, para estar o mais preparado possível. Mas a gente sabe que a forma física de jogo é completamente diferente, né? Então e isso é só jogando, é só ganhando ritmo de jogo, estando ali dentro de campo. Você falou que já ouviu muito o Caixinha, conversou muito com ele, mas agora você está jogando com ele também. Como é que está sendo essa virada para jogar e também com os atletas, né? Porque o time trouxe mais de 10 jogadores nessa temporada, mudou principalmente a defesa ali, chegou muita gente na defesa. Então como é que está sendo essa readaptação com atletas que você ainda não jogou, com o Caixinha jogando agora? A relação sempre foi muito boa desde o começo, né? Eu sempre procurei me manter próximo e conhecendo os jogadores por fora do campo, porque dentro do campo eu não estava, né? Mas isso já dá um conhecimento, assim, né? Você já conversar, e são alguns jogadores que a gente já conhecia de outros anos, de jogar contra, né? Então, e que chegaram e agregaram muito, né? Para o time, acho que o clube acertou muito nas contratações esse ano, que chegaram, jogaram, agregaram muito, não só na parte de dentro de campo, mas também de liderança, de exemplo para os mais novos. Então isso está sendo muito bom. E trabalhar com o Caixinha está sendo muito bom desde o começo. Acho que foi um cara que esteve próximo, sempre me dando a tranquilidade também para voltar da melhor forma possível.
que sabia que eu ia ajudar quando eu tivesse bem, mas que eu precisava voltar bem, né, para poder ajudar ele. Então, fico feliz de estar podendo ajudar, indo ajudando aos poucos ainda, né? Mas é um cara que realmente mudou assim o clube desde o início. Lógico que passou por altos e baixos, mas que isso é normal, ainda mais na construção de um trabalho, né? Mas ele vem mostrando que vem mudando a mentalidade do time. Eu acho que não só a parte tática, lógico que ele tem ideias diferentes, formatos diferentes dentro de campo, né, de esquema, de pensar o jogo, mas também acho que na questão mental, assim, de como motivar, de como tirar o melhor de cada jogador, na questão de querer ser um time vitorioso, né, de querer buscar títulos, querer acreditar que pode ganhar de qualquer adversário. Você foi para a seleção, ganhou a bola de prata, como você falou, mas acho que você imagina que não foi só pelo seu trabalho defensivo, é também pelo trabalho com bola de passes, lançamentos. Quando que você percebeu que essa outra parte do seu jogo ia ser importante para você evoluir como jogador? Foi logo cedo? Foi um pouco depois quando você chegou no profissional? Não, foi desde a base, assim. Eu comecei como volante, né? E isso me deu recursos, assim, para olhar o jogo, para poder encontrar os passes e querer ajudar o time a jogar. E aí, quando eu fui para a zaga, facilitou ainda mais, porque como volante ainda você recebe em alguns momentos de costas pro ataque, então é um pouco mais complicado, assim, jogar. Para mim foi, né? E aí, quando eu fui para a zaga, teoricamente isso facilitou porque eu jogava totalmente de frente, podendo enxergar meus companheiros, podendo ajudar desde trás. E então foi desde lá que eu consegui perceber que eu poderia ter um diferencial, né, na defesa, na zaga. E isso fez com que eu crescesse, né? E aí, a partir daí, é evoluir, é criando maturidade, né? Lógico que tenho muitas coisas que eu fazia quando era mais novo, quando tinha recém subido no Inter, mas hoje a gente também amadurecendo, você cria mais experiência, você sabe usar melhor a hora de usar a técnica ou a hora de você jogar uma bola para fora, de você simplificar um pouco mais, né? Você já estava vendo alguns vídeos de você no Inter, você já dava aqueles lançamentos longos lá no Inter. Quando que você adaptou isso para o seu jogo desde o começo? Como é que você treina isso? E aqui você já está fazendo escola, né? Porque o Help teve um jogo aí que ele também deu vários passes assim. Como é que está sendo para você evoluir nesse ponto? Porque você é um dos jogadores, acho que no Brasil, que mais acerta esse tipo de jogada. Eu acho que desde sempre, eu sempre gostei muito de bater na bola, e isso é até um pouco engraçado, porque eu vim do futsal, e no futsal não tem muito isso, né? Porque é um jogo de mais bola no chão. Mas quando eu comecei como volante, eu fazia muito dessa jogada, de receber e virar. E aí na zaga, como eu disse, jogando mais de frente, isso facilita ainda mais para você ver os companheiros. E desde a época do Inter, quando eu subi, até na minha estreia, o meu primeiro jogo, eu dei uma assistência num lançamento assim. Então, ficou como característica. E a partir dali eu comecei a tentar aprimorar ainda mais para que fosse mais assertivo, né? Não ficasse... Eu acho que quando eu era mais novo, eu acho que como eu tinha um bom percentual de acerto, eu comecei a fazer isso toda hora. E os adversários começaram a perceber. Então, eu acho que nisso eu adaptei um pouco também para jogar um pouco mais curto, às vezes fazer uma virada mais central, mais nas costas da defesa, em vez de virar mais em diagonal para o ponta. E isso foi criando dúvidas, né? Aqui, principalmente no Red Bull, os treinadores foram adaptando algumas coisas para daqui a pouco o meia infiltrar nas costas do zagueiro, entre o zagueiro e o lateral, para que o lateral tenha que fechar e aí a bola entre no ponta. E essas dinâmicas foram facilitando para que eu tivesse um percentual maior de acerto, além também na qualidade do passe, que sempre foi uma característica minha. Você é jogador de futebol, mas é muito ligado com o basquete, né? E o Lakers principalmente. Então, você acompanha outros esportes também. O quanto esses outros esportes, não só pela paixão de gostar, podem trazer para você como atleta? Eu não diria talvez uma jogada ou outra, porque né, são outras modalidades, mas talvez entender um pouco como tal jogador foca para um jogo, como tal treinador prepara a equipe, para, sei lá, para tentar trazer coisas como esportista, né? Eu acho que os esportes são diferentes, né? Mas algumas coisas são similares, né? Eu acho que tem coisas do basquete, do futebol americano também que eu gosto muito, que se assemelham, às vezes em marcação de 1 para 1, você vê
trabalho de pés de algum jogador, como o jogador tipo se posiciona para uma jogada. No basquete tem muito 1 para 1, então você vê a maneira que o cara marca. Acho que essas coisas é uma coisa que eu gosto de acompanhar, né? Os treinos dos jogadores também, não só dessa parte mais técnica, mas também da parte física. Tem muitas coisas que eu trago às vezes para os preparadores aqui, que eu vejo jogadores de alto nível fazendo e que acho que a gente pode implementar e trazer um ganho aqui para dentro do futebol, né? As estatísticas também, eu acho que esses esportes têm muitas estatísticas mais avançadas que ainda no futebol a gente não tem tanto e que eu gosto sempre de acompanhar, né? Então, acho que essas coisas eu procuro buscar muito, assim como eu falei em relação aos analistas, de fazer essas reuniões pré-jogo para entender tendências dos adversários. Isso eu acho que tem muito lá. O cara sai mais para a direita, o cara faz mais o facão para a esquerda, o cara busca mais o drible para a perna esquerda, para a perna direita. Isso tem bastante, a gente vê em diversos documentários, livros, podcasts que os caras falam sobre isso. Então é uma das coisas que eu procuro colocar assim para minha vida como atleta e que me ajudam, acho, a crescer também. Hoje você é o capitão do time, tem 27 anos, mas é uma dos jogadores mais experientes do elenco, né? Você mira e vai liderar esse time no restante da temporada já mirando Montevidéu ali, final da Sul-Americana, porque esse ano vocês podem disputar de novo e se ganhar você é o capitão, você vai levantar a taça. Eu acho que é uma coisa que já tá com a gente desde aquela final, né? Uma coisa que ficou, que nos incomodou muito. Acho que quem esteve aqui naquela final saiu com um gostinho bem amargo. Então, e saber que a final vai ser novamente em Montevidéu, no Centenário, nos dá uma motivação a mais de voltar e ter um destino diferente, né? A gente sabe o quão, entre aspas, estranha foi aquela final, assim, foi uma final meio em que a gente não conseguiu ser o nosso time. Eles também, acredito que essa situação assim de ficar um jogo morno facilitou para eles, até por terem saído na frente, né, no placar. Então ficou aquele jogo que acho que aquele time do Atlético gostava, assim, né, que ter que se defender, e a gente não era um time muito de bolas aéreas, né, e eles tinham uns zagueiros muito bons nesse sentido, e a gente acabou tendo dificuldade, acho que, para criar, não só também pelos desfalques também que a gente teve, mas a gente acabou não fazendo uma boa partida, né, acho que não foi o nosso time que vinha sendo durante a competição. Então acho que dá uma motivação a mais, né? Saber que é em Montevidéu, voltar a ter essa história da Sul-Americana, assim, de uma competição mais pegada. E a gente vem, acho que, com um time mais intenso, um time bem mais competitivo do que era na época. Acho que a gente tinha um grande time, acho que foi um dos melhores elencos, assim naquela competição, e uma das melhores campanhas que a gente fez. Mas a gente vê hoje o time muito mais competitivo, muito mais com uma cara de querer brigar, de ser um time vencedor, e eu acho que a gente tem grandes chances de brigar por isso. Acho que vai ser uma competição difícil, tanto quanto foi aquela em 2021, mas a gente tem condições de brigar.